Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: comemorações e reflexões marcam o Dia Internacional da Mulher. Procurador fala sobre regras de conduta no período eleitoral. Em discussão, novas escolas em tempo integral. Veja como foi o primeiro dia de trabalhos da semana. Vetos, encaminhamentos de projetos e pedido de impeachment do governador estiveram em pauta. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Na sessão desta segunda-feira, na ordem do dia, o plenário discutiu e votou 7 vetos do governo a projetos diversos, de deputados, do próprio executivo e também do judiciário. O projeto do deputado Rafael Favato, que proíbe distribuição de sacolas plásticas em supermercados e similares, foi vetado parcialmente, o que, segundo o autor, não prejudica o conteúdo da matéria. O escopo do projeto foi mantido. O que foi vetado, na realidade, são alguns artigos para adequação do projeto. No projeto, de acordo com todas as conversas, com a CAPES, com o Sindiplástico, com todos os setores envolvidos, chegou a um valor de cobrança do preço de custo, né, no máximo o preço de custo ao consumidor por sacola. E o governo, por entender que não pode chancelar uma cobrança, né, no caso, o valor máximo a ser cobrado, o preço de custo, ele não pode chancelar isso. Então ele tirou, né, na forma de veto, apenas desse tipo de cobrança. Aí fica facultado, né, no caso, a cada pessoa que participou da construção do projeto, a cobrar aí no máximo o preço de custo por cada sacola. Eu acho que é um projeto muito válido, porque são 3 tipos de sacolas, no caso, que serão fornecidas, que podem ser fornecidas ao consumidor. Pode ser distribuída de graça? Pode. E pode ser, no máximo, cobrado o preço de custo no projeto original. Então agora continua o fornecimento gratuito ou o preço aí, quem determina será cada estabelecimento comercial do valor de sua sacola. Ainda durante a fase do expediente, o deputado Capitão Assunção, do PSL, falou do pedido de impeachment do governador Renato Casagrande, que ele protocolou nesta segunda-feira. O documento tem como base o não comparecimento pessoal e anual do chefe do Executivo à Assembleia Legislativa, na data limite, que era o dia 3 de março. No pedido, o parlamentar alega que Casagrande agiu de forma dolosa ao se negar por escrito a comparecer à Assembleia Legislativa, violando a Lei Estadual 7.920 de 2004 e a Constituição do Espírito Santo. Ele mandou uma resposta evasiva, dizendo que oportunamente ele viria prestar contas. Mas não é isso que está escrito na Constituição Federal, no artigo 70, e na lei número 7.920 de 2004, que determina expressamente essa prestação de contas. Então o que ele está fazendo é um subterfúgio, usando subterfúgio que não é previsto constitucionalmente em lugar nenhum. Esse ato dele não pode em nenhuma hipótese ser interpretado como um ato discricionário. Não estamos falando aqui de um ato administrativo, mas de uma imposição legal, e ele fugiu como administrador que chegou até o Palácio Anchieta através do voto. Ele tem que prestar contas do ano que passou. Então, por isso, nós solicitamos ao presidente para que ele ao governo, seja imputado o pedido de impeachment. O líder do governo na Assembleia, deputado Freitas, disse que o governador recebeu a notícia do pedido de impeachment com tranquilidade. Nós sabemos identificar o capitão Assunção e é óbvio que nós não podemos jogar o mesmo jogo do capitão Assunção, porque se a gente jogar o jogo do capitão Assunção, nós vamos levar o nosso estado ao caos, ao fundo do poço. Então o governo é um governo altamente democrático, republicano e muito responsável. Nós tivemos no início desse ano, novamente tomado por uma força da natureza que devastou muitos municípios do sul do estado do Espírito Santo e que é óbvio, o governo como responsável que se colocou à disposição dessas cidades.
E a Constituição estabelece que o governo precisa vir à Assembleia prestar contas de cada ano do seu governo. Já a Lei 7.920 estabelece que precisa ser nos primeiros 30 dias do ano subsequente, mas no seu artigo 1º, no parágrafo único, estabelece que o governador pode, em acordo com o presidente, estabelecer a data dessa prestação de contas. E o governador do estado, no dia 2 de março, em ofício para o presidente, estabeleceu para o presidente que numa data a ser acordada pelos dois, estará aqui na Assembleia Legislativa prestando conta do ano anterior. Comemorar e também refletir sobre a condição atual da mulher no Espírito Santo. Este foi o tom dado ao evento da Procuradoria Especial da Mulher. Um café da manhã deu início aos eventos que marcam as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Esta data tem sua origem no século XX, na luta das mulheres operárias por melhores condições de trabalho. A deputada Janete de Sá, da Procuradoria Especial da Mulher, reforçou que este é um momento de comemoração, mas também de luta por respeito, igualdade e fim da violência. O Espírito Santo é um estado ainda muito violento, que nós temos um déficit de mulher na política elevadíssimo, nós estamos no ranking nacional, somos o estado que menos mulheres temos na política, mas mesmo assim é um dia que nós decidimos comemorar o avanço, comemorar as lutas de muitas mulheres que nos antecederam e que puderam fazer com que a gente chegasse ao patamar que hoje chegamos, que é infinitamente melhor do que já foi no passado, mas que falta ainda muito a fazer e por isso nós temos à disposição o nosso mandato em estar trabalhando o crescimento, o fortalecimento, o empoderamento das mulheres. Outras atividades estão previstas para marcar o mês da mulher na Assembleia. Nós vamos estar fazendo no dia 23 um grande evento em homenagem às mulheres, onde nós estaremos concedendo a Comenda Maria Ortiz e temos outras diversas atividades. Nós pretendemos fazer junto com o governo do estado um grande momento com as mulheres, visando estar potencializando essas mulheres, estar fazendo um chamado a essas mulheres e também conscientizando e preparando elas para o enfrentamento nesse processo eleitoral que vai acontecer esse ano em outubro e que nós temos o desejo de que muitas mulheres venham participar da política, que muitas mulheres possam estar ocupando esses espaços de decisão de poder para que a gente possa juntas fazermos as mudanças que são tão necessárias visando o fortalecimento das mulheres. A Procuradoria da Mulher, localizada no andar térreo, funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. É um local de acolhimento voltado para orientação às vítimas de violência doméstica e familiar. As deputadas Raquel Lessa, Irine Lopes e Janete de Sá falaram sobre o Dia Internacional da Mulher e as lutas femininas. Nós tivemos no dia 8 de março acompanhando várias manifestações pelo estado, especialmente aqui na Grande Vitória. Tivemos em Vitória, na Praia de Camburi, acompanhando uma grande manifestação em conjunto com a OAB. Tivemos também em Vila Velha, numa caminhada em que resultou em discurso de várias autoridades que se encontravam presentes, colocando de forma sistemática esse tema que é a violência contra as mulheres no estado do Espírito Santo. Nós estamos muito preocupados com este problema porque nós observamos que a redução ela é muito pequena, ela é muito insignificante e que é preciso unir os poderes constituídos, a sociedade civil organizada, os credos religiosos, para que a gente possa enfrentar esse flagelo que é a violência. Muitas mudanças nós podemos fazer com a política, porque a política ela é um instrumento, né, de transformação das vidas das pessoas. Então, por isso, mulheres, eu peço a vocês que tenham coragem, porque se eu não tivesse tido coragem, eu não estaria aqui. Quantas coisas boas nós já fizemos, quantos projetos de leis, né? A gente aprova tantas coisas que são necessárias e importantes para o nosso estado. Então, por isso, eu queria chamar as mulheres para ter a coragem de vir ser candidata, de enfrentar as urnas
e ser uma política verdadeira, com ética, com responsabilidade, igual nós temos na nossa casa, igual nós temos quando a gente cuida das nossas crianças, das nossas famílias. Por que não a gente cuidar direitinho da política e fazer uma política séria? Essa casa tem 30 deputados, tem 3 mulheres. Será que não está faltando alguma coisa aí? Uma movimentação, uma disposição de ir à luta, de se colocar, de vir, de fazer o debate do conjunto dos problemas da sociedade, estar aqui presente buscando as soluções desses problemas, ouvindo a sociedade, escutando a sociedade. Então, assim, nós precisamos que as mulheres se mexam e nós precisamos de homens que sejam companheiros, que afastem-se do machismo, que abominem o machismo. E precisamos que as mulheres entendam que o feminismo é um instrumento de defesa e de busca de igualdade entre homens e mulheres. É isso que nós realçamos no 8 de março, mas é isso que a gente tem que fazer cotidianamente. Viva as mulheres! Nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Educação discutiu as novas escolas integrais. O estado já conta com 62 unidades, inclusive na área rural. 26 novas escolas da rede pública estadual já funcionam em tempo estendido no Espírito Santo. A afirmação é do assessor de Educação em Tempo Integral da SEDU, Secretaria de Estado da Educação, Marcelo Lema Del Rio. Segundo o assessor, o estado passa a contar com 62 unidades com oferta de ensino em tempo integral em 9 das 10 microrregiões. E para atender às necessidades dos estudantes, novos modelos de funcionamento de escolas foram implantados. Existia um único modelo, que era de 9 horas e meia de permanência dos estudantes na escola. Esse modelo ele não atendia a todos os estudantes. A gente tinha uma capacidade ociosa nas escolas muito grande. E a gente teve 2 propostas maiores, 3 propostas principalmente, que foram de expandir o tempo integral, tentando atender esses estudantes que não eram atendidos pelo modelo de 9 horas. Então a gente pensou um modelo de 7 horas integrado à educação profissional, onde o estudante tem um turno livre para que ele possa desenvolver atividades como trabalho ou como um programa de menor aprendiz, de estágio, e ao mesmo tempo ser atendido em tempo integral nas escolas. E também o outro modelo que se adicionou a essa política a partir de 2020 é o modelo de educação rural integral. Então a gente tinha escolas que já tinham tempo estendido para os estudantes, porém não havia o professor em tempo integral. Então a nossa busca foi levar para o campo, respeitando as metodologias do campo, levar a estrutura necessária para qualificar o trabalho profissional dessas escolas. A adaptação dos profissionais de educação e das comunidades que contam com escolas em tempo integral também foi debatida na reunião. O assessor da SEDU avalia que houve boa aceitação aos novos modelos. Nesse modelo de 7 horas, por exemplo, nós tivemos uma adesão de mais de 85% dos estudantes. Então significa que a gente está com uma ociosidade muito baixa, que é comum em qualquer escola e que é comum de qualquer coisa nova. Só que a gente conseguiu avançar no sentido de diminuir a ociosidade das escolas anteriores, com oferta, por exemplo, de ensino fundamental 2, nas escolas que eram exclusivas de ensino médio. O deputado Sérgio Majeski questionou o modelo adotado pela SEDU e criticou a gestão do ensino público no Espírito Santo. Para o deputado, a educação precisaria de intervenções mais importantes e efetivas. Nós temos metas, por exemplo, que prevêem 100% dos alunos em idade escolar na escola até 2024. Nós temos a meta que prevê a instalação do CAQ, o custo aluno qualidade, que é fundamental para rever a questão do financiamento, que deveria estar sendo discutida, né? E nem começou a discussão sobre isso. Existe a meta que prevê equiparar a média salarial dos professores à média de profissionais com a mesma formação. Ninguém está discutindo isso. Tem a meta da questão da gestão democrática nas escolas, que também é outra coisa que está mais do que atrasada aqui no estado do Espírito Santo. Então, assim, a questão de modelos, por exemplo, se nós tivéssemos 10 modelos diferentes para oferecer de educação, ótimo, porque cada aluno pode escolher, então, olha, eu prefiro esse, prefiro aquele, etc., não é o caso. E a questão que eu continuo dizendo, nós precisamos atacar aquilo que nos leva a uma situação ruim na educação.
Nós, se compararmos com as nações mais desenvolvidas do globo, nós estamos pelo menos uns 30, 40 anos atrasados em relação àquilo que poderia se chamar uma educação de qualidade. E países como a Coreia do Sul, a Alemanha e mais recentemente a Finlândia, mostram o caminho, é colocar a educação como prioridade. Não interessa que tipo de educação vai ser oferecida, se é integral, se é semi-integral, se é profissional, mas tem que perseguir metas e atacar aquilo que são os problemas. E eu digo sempre, se 3 problemas não forem atacados, que são os 3 problemas cruciais que nos levam a essa situação, que é a qualificação e a remuneração do profissional, a infraestrutura das escolas, que em grande parte é péssima, e a permanência, o acesso e a permanência do aluno na escola. Eu não posso garantir apenas o acesso. Eu tenho a vaga, eu tenho que garantir que esse menino fique na escola. E aí não interessa se é uma escola de tempo integral ou se não é uma escola de tempo integral. Em outubro vai ter eleições para prefeito e vereadores. As normas a serem seguidas pelos deputados e servidores durante o período de campanha foram abordadas pelo procurador da Casa. Vinícius Oliveira falou sobre o assunto com a repórter Kissila Mel. Diário Oficial do Poder Legislativo traz o ato 2751, que orienta como os parlamentares, diretores e servidores da Casa devem se comportar no exercício de suas funções durante o período de campanha para evitar possíveis punições da Justiça Eleitoral. A norma proíbe propaganda eleitoral, direta e indiretamente, nos meios de comunicação da Assembleia e a divulgação de campanhas nas dependências da Casa, inclusive gravações de imagens internas. Além dessas regras, o ato também determina os prazos legais para o afastamento do servidor que irá concorrer a cargo político. Em toda eleição, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele atualiza, né, essas condutas vedadas, com os prazos também são atualizados. Então a gente faz uma análise dessas resoluções do TSE e, junto com as outras leis também existentes, como o Código Eleitoral, a gente faz uma compilação e explica para o servidor da Casa as condutas que ele pode ou não praticá-las durante o período eleitoral. Nessa época de pré-eleição, tem que tomar cuidado com o parlamentar não se lançar como um pré-candidato antes do tempo permitido pela legislação. Por quê? Porque ele pode estar infringindo a legislação eleitoral e sofrendo punição, até mesmo tendo uma candidatura dele inviabilizada pela Justiça Eleitoral. Então, assim, antes do prazo legal, que é o prazo 4 de julho, né, são 90 dias antes da eleição, ele não pode se lançar como pré-candidato, ele não pode fazer campanha dele como futuro candidato ao cargo político. O servidor efetivo, como comissionado, eles têm o mesmo prazo. E, nesse prazo, ele tem que se licenciar das atividades da Assembleia Legislativa, né? Tanto o servidor comissionado como efetivo, que pretendem ser candidatos, eles não podem continuar exercendo as funções deles, eles têm que se licenciar das atividades da Casa. A gente tem que sempre lembrar da circunscrição da eleição, né, relativo ao município. Mas, mesmo assim, às vezes tem obras públicas municipais que têm repasse do Estado, da União. Então, a gente colocou esse prazo também que antecede 90 dias às eleições como o prazo para que o deputado, no nosso caso da Assembleia Legislativa, não fique presente em inauguração de obra pública, para evitar alguma impugnação posterior à candidatura dele. Então, seria esses 90 dias que antecede a eleição como um prazo regulatório para que ele não participe de entrega e inauguração de obra pública. E quais são as principais sanções previstas a quem descumprir as normas previstas no ato? As sanções, elas são diversas, né? As principais delas são na própria lei eleitoral, onde o candidato vai ter a candidatura dele impugnada. Vamos supor, ele faça uma conduta dessa vedada e ganha a eleição. Ele pode sofrer a sanção, que é não conseguir assumir o cargo, né? Fora isso, dependendo da atividade dele, ele pode ter uma sanção de improbidade administrativa, pode sofrer uma multa civil, pode ter suspensão dos direitos políticos, tudo em torno da capacidade eleitoral dele. Para mais detalhes sobre as proibições durante o período eleitoral, veja também no portal da Assembleia e no Diário Oficial do dia 9 de março.
E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. E também no jornal Ordem do Dia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Obrigada pela companhia e continue com a gente. TV Assembleia, mais perto de você.